Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Inovação Convida. Aqui eu bato um papo com pessoas que moldam o mercado de trade marketing e varejo no Brasil e no mundo. Então, se você se interessa por esses temas, já se inscreve no canal, dá um like e compartilha esse conteúdo. Bem, e hoje nós vamos falar sobre os desafios na área de trade marketing, desde estruturação de equipes, interação com outras áreas, stakeholders. E um ponto fundamental aí no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a atuação do trade marketing em serviços. Então, já se inscreve aí, hein? Ativa o sininho e vem com a gente nesse bate-papo de hoje. E o nosso convidado de hoje é o Alcir Brito. Bem, o Alcir, ele tem mais de 20 anos de experiência em grandes empresas, desde segmentos de alimentos, bebidas, materiais de construção, e atualmente ele está no setor de telecomunicações, liderando a área de operações de loja em uma das maiores empresas multinacionais desse segmento. E eu, particularmente, estou muito feliz de estar com o Alcir aqui, gente, porque até é uma curiosidade, para quem não sabe, ele quem abriu as portas para mim, tá? No trade marketing. Eu fiz um processo seletivo, na época, para trainee em uma multinacional de alimentos, para trabalhar em marketing, e o Alcir, junto com o RH, numa dinâmica de grupo, né? Isso, Alcir, viu que eu tinha perfil para trade, então foi onde tudo começou. Eu tenho muita gratidão e estou muito feliz de estar aqui com você, Alcir. Obrigada por ter aceitado o convite. Alice, primeiramente, obrigado por ter me convidado. É uma satisfação imensa revê-la e poder estar junto com seus espectadores, tratando de assuntos tão legais, tão interessantes, que fazem parte do nosso cotidiano de trade marketing. E para mim é uma satisfação especial saber que eu acendi essa centelha do trade marketing em você. Para mim é muito gratificante ver o seu trabalho tão importante e com tanta pista, com tanta oportunidade que se tem. Então, assim, estou muito feliz de estar contigo aqui hoje e poder participar do programa. Ah, que bom. Bom, então vamos começar essa conversa, esse bate-papo. Para começar, Alcir, eu queria te perguntar, quais são os grandes desafios que você ainda vê, né, nessa área de trade? E a gente está aqui, né, falando bem, eu comecei em 2009, você já estava nessa área e, como você bem colocou, ainda tem muita pista, porque os desafios são muito grandes, né? O trade, ele surgiu aí na década de 90 no Brasil, então a gente pode dizer que é uma área relativamente nova, comparada a outras áreas, principalmente as de principal interface, marketing, vendas, e a gente observa que existem grandes desafios ainda quando a gente fala de trade. Então, queria ouvir, a partir das suas vivências, das suas experiências, quais os principais desafios que vale a pena a gente destacar e conversar aqui hoje. Olha, Alice, na minha experiência, como você citou inicialmente, eu passei por empresas de portes diferentes, de segmentos extremamente diferentes. E hoje eu entendo que talvez o maior desafio que o trade enfrenta é da porta para dentro da empresa. É justamente no papel que a empresa dá aqui para o nosso setor. Tá? Como você muito bem disse, o trade é novo. O trade ele foi implementado nas empresas no Brasil depois de 95, ele não tem 30 anos aqui. Sim. Então, realmente, como é muito novo, nem todas as empresas dão um papel estratégico que o trade merece. E eu acho que essa situação granula outros desafios que aí sim fazem parte do dia a dia, do cotidiano do trader, que é basicamente essa questão do ponto de venda, da concorrência. E nós estamos hoje, eu não sei se isso é um privilégio ou não, vivenciando uma grande mudança no mercado, no perfil de consumo, né, dos clientes. Então, assim, o trade, ele sempre se reinventa. Né? O trade hoje ele é muito diferente do que ele era há 20 anos atrás, quando eu iniciei. Obviamente, as coisas básicas de ponto de venda, elas continuam com os mesmos objetivos, com uma execução diferenciada, mas eu acho que o papel do trade ele é muito importante desde a concepção da estratégia da empresa como um todo. Então, para mim, de novo, respondendo a sua pergunta, o maior desafio é o trade ter o papel
que lhe cabe dentro de uma corporação. Porque depois tudo isso é resolvido no ponto de venda, junto aí ao shopper, as coisas se resolvem, tá? Nossa, concordo assim plenamente com você, Elci. Como eu também compartilho da mesma percepção a partir da minha vivência também em grandes multinacionais, já trabalhei também em uma grande empresa familiar, e eu observo como quando eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que tinha muita clareza de papéis, que foi Uhum. inclusive, né, uma das primeiras empresas a ter trade marketing no Brasil, e isso faz toda a diferença no modelo de negócio, na clareza de papéis e responsabilidades das equipes, e como você bem colocou, no que isso reflete lá no ponto de venda, né? Na interação com a concorrência, com o shopper. E do contrário, quando a gente não vê essa clareza de papel e responsabilidades dentro da corporação, por mais que talvez você tenha essa clareza, Uhum. né? E você assuma um cargo em trade com essa clareza, quando Uhum. a liderança acima de você não tem e as outras áreas não têm, o desafio é muito grande. Eu já experimentei isso e acredito que você também. E eu acho que exige muita resiliência, né? Muita Quando a gente resiliência. tá nessa situação. Você foi cirúrgica aqui, Alice. Eu também, as minhas melhores experiências de trade, os meus maiores sucessos, foram onde realmente o trade tinha esse papel estratégico, né, desde a concepção realmente do direcionamento da empresa como um todo, né? Não existe estratégia boa que resista a uma má execução. A gente sabe disso, Com né? certeza. E um outro ponto que é muito importante é que o trade traz a realidade do que acontece na ponta para dentro, Sim. né? Então, ou seja, o trade entende os anseios, a expectativa do mercado como um todo, né? E se a empresa não tem essa conexão nesse momento específico, onde ela desenha essa estratégia que corresponde a todo o direcionamento que ela vai seguir, que compreende todas as áreas da empresa, está fadado ao sucesso por conta disso, Uhum. né? Então o trade ele tem um papel importantíssimo e, sinceramente, é preocupante que algumas empresas não entenderam ainda, né, a importância que isso tem e deixa o trade apenas como sendo um suporte operacional, vamos dizer assim, Sim. né, de execução na ponta apenas, Sim, né? faz todo sentido. Inclusive, eu até costumo falar muito nos meus cursos, em sala de aula, né, nas minhas mentorias, sempre trago essa reflexão. O papel do trade é fazer a ponte entre marketing e vendas, e muitas pessoas falam, sim, esse é o papel da área. E eu sempre procuro desmistificar essa ideia, porque, assim, claro que o trade tem, sim, essa função dentro das atividades que a gente realiza, mas o papel, aquilo que define a essência da área, não é esse. E aí eu sempre tenho que contar a história do surgimento do Uhum. trade, que o trade ele surge num contexto de desafios na interação da relação canal e fabricante. Perfeito. Portanto, o papel e a missão do trade é olhar para os canais de vendas, é garantir essa vantagem competitiva por meio dos canais. E isso, como você bem colocou, exige estratégia. Porém, não só a estratégia, né? É importante, como você também bem colocou, ter uma boa execução daquilo que se pensa. Então, o trade, no final, eu vejo que ele tem um papel muito relevante para os negócios. Sim. Porque ele é a estratégia e ele também precisa, como você também bem colocou, né, ser esse porta-voz do que está acontecendo ali no dia a dia do PDV, com o shopper, na interação com a marca, ali naquele primeiro momento, realmente, né? Quando o shopper, ele compra, interage com a marca, seja com produto ou com serviço, ele vai ter um impacto. Então, a execução ela precisa estar muito bem feita. Perfeito, perfeito. E como é isso até, a gente pode conversar aqui pela sua experiência, os desafios que a gente também pode falar quando a gente pensa no shopper. Hoje, Uhum. né, você também falou que Sim. muita coisa mudou aí, e aí eu queria ouvir também a sua percepção. Nós estamos vivendo um momento muito particular, Alice, no varejo como um todo, né? Isso é uma questão até geracional, né? Uhum. Porque hoje o consumidor ele tem acesso às informações de casa. Então, ele tem do sofá da casa dele, ele sabe o preço, ele pode saber todas as propriedades de um produto ou um serviço em específico, né? Então, ele não precisa mais ir num ponto de venda. Ele precisa querer ir num ponto de venda. E o que torna isso interessante para ele sair da casa dele? É a experiência que ele tem nesse momento da compra, né? Então, acho que muito mais, acho que a gente está caminhando
né, do ponto de venda ser cada vez mais um ponto de experiência mesmo, onde esse consumidor ele se sente atraído realmente em consumir, né? Perfeito. E quem que promove essa experiência, quem desenha a experiência do consumidor no ponto de venda? É o trade. É o trade. Então o trade ele tem um momento privilegiado, único possivelmente, né, Sim. dessa importância de levar esse consumidor até a ponta, entendeu? Vai chegar um tempo no futuro que o varejo, eles não vão concorrer entre si, eles vão concorrer contra o sofá da casa do consumidor. Você já pensou nisso? É verdade. Então, de novo, a gente tem que proporcionar cada vez mais essa experiência, independente se você está num varejo de bem de consumo ou de serviço. Precisamos entender isso. Sim. E cada vez evoluir assim, nesse espectro. Entendendo como você trouxe, né? Assim, interessante você trazer essa reflexão de que isso vai mudar. E aí, aliás, já está mudando, Isso. né? A gente o trade, ele não pode pensar só no ponto de venda. E aí eu sempre trago também essas reflexões nas minhas ministrações, em cursos, em treinamentos, que o trade, ele cuida da gestão dos canais. Uhum. E canal é qualquer meio através do qual você alcança Perfeito. o consumidor, né? Então, uma vez que talvez esse shopper Uhum. esteja lá no sofá da casa dele, como que eu posso criar uma experiência, despertar um interesse e gerar essa ação para que ele se interesse em comprar efetivamente minha marca ou produto? Porque aí também é uma grande diferença que o trade tem em relação ao marketing, né? A gente tem esse foco de conversão. Isso. Né? Então não é só gerar o branding, a experiência, gerar desejo da marca, do consumo. Não, no final, o game acontece ali quando o shopper converte, quando a gente consegue gerar, influenciar em decisão de compra. Perfeito. E aí é muito interessante. Como fazer isso nesse novo modelo? Agora até com inteligência artificial, a gente já vê alguns varejistas testando um pouco esse modelo de gerar essa influência, esse impacto, até mesmo ali, por meio do ChatGPT, por Perfeito, exemplo, né? sim. Acho que o próprio Walmart é um exemplo aí, se não estou enganada, que já está testando um pouco essa iniciativa. Então, eu acho que é um desafio interessante para a gente pensar realmente, como chegar no shopper. Exatamente, né? Essa é a pergunta do milhão, na verdade. E, de novo, tá? O trade como sendo o único setor da empresa que conversa com o consumidor final, olha a importância que ele tem dentro desse cenário como um todo, Sim. né? As empresas, elas têm a finalidade de vender seus produtos e o único setor que conversa com a empresa é o trade marketing, que conhece o seu shopper e é o cara que com certeza vai viabilizar ações, comunicações para poder trazer esse cara da casa dele, do sofá da casa dele, até o ponto de venda. Então, Alice, por isso que eu te digo que o futuro do trade é brilhante. É verdade. Porque nesse cenário, o trade ele vai ser a ponta de lança que muda, que molda a experiência que esse cara vai ter no ponto de venda. Totalmente. Já fazemos isso e o desafio só vai aumentando, É isso, né? com Então, certeza. Fundamental. E falando em desafio, a gente acho que já é um desafio compreender o papel e as responsabilidades do trade, como a gente falou aqui no início. Quando a gente fala do segmento de bens de consumo, produto, que é onde o trade nasceu. Uhum. Então, até para quem não sabe, o trade marketing, gente, ele surgiu aí na década de 90 em empresas de bens de consumo, como eu já comentei aqui em algum momento da nossa conversa, em função de um desafio. Não só né? Desafios que surgiram ali na relação varejo-indústria. Então, mudanças mercadológicas, como a globalização, surgimento de novas marcas, surgimento de novos formatos de canal, tudo isso desafiou muito o contexto dos fabricantes de bens de consumo e surgiu a necessidade de criar uma área para olhar com carinho para os canais e conseguir gerenciar essa gestão com os varejistas. Então, olha a importância do trade marketing. E aí, voltando aqui, né, para o foco, se já é um desafio entender trade marketing no segmento de produtos tangíveis, imagine em serviços. Sim. Então, eu quero ouvir aí, hoje você está no segmento de telecomunicações, serviço na veia, Sim. liderando projetos, iniciativas e com uma grande experiência em trade. Então, compartilha com a gente também as suas percepções sobre trade em serviços.
Perfeito, Alice. Eu quero falar um pouco das similaridades também, que eu acho que são importantes, né? Legal. Porque o ponto de venda em serviço também, ele tem um papel determinante. Uhum. Então, ou seja, o papel da execução no ponto de venda, mesmo em serviço, ele é determinante para o sucesso, né? A diferença, eu acho que ela é muito mais voltada na venda dos produtos em si. Porque a venda de produto, ela é muito mais rápida, ela é muito mais emocional, né? E no serviço, é uma compra totalmente racional, onde o papel de um consultor, ele é extremamente importante. O consultor hoje, ele faz parte da experiência do ponto de venda. Então, para mim, de novo, quando você vende um produto, você vende um bem, né? Que a Uhum. pessoa vai consumir, enfim, mediante o que se trata esse produto. Serviço você vende confiança. Serviço você vende confiança. Uhum. Então, além dessa questão, dessa comunicação assertiva, de você ter o entendimento do que causa, do que traz interesse para esse nosso cliente, essa interação que se tem, essa necessidade dessa troca com o cliente final é importantíssima nesse segmento também, tá? Mas, de novo, eu comentei com você essa questão da digitalização, né? Uhum. Que isso é um caminho sem volta, né? Até por conta da questão geracional, né? Sim, sim. Mas ainda 80% das vendas são feitas no ponto de venda ainda. Então você entende que existe essa necessidade da presença física, né? Então, assim, o ponto de venda, ele não está fadado a morrer, pelo contrário. Ele vai mudar, ele vai mudar. Concordo. Isso é fato também, na minha concepção, né? Mas morrer ele não vai. E o trade vai ser o grande, talvez tão importante quanto a área comercial daqui a um tempo, porque é ele que vai trazer, ele vai ser o cara que vai trazer os clientes realmente para o ponto de venda. Ele vai ter que criar soluções para poder tornar um ponto de venda atraente para os nossos consumidores. Perfeito. E assim, é o que você falou, né? O ponto de venda físico, ele não vai morrer. Eu acredito totalmente nisso. Já é uma realidade que esse espaço tem que se tornar um espaço de experiência. Isso. Então, tem que ser interessante. Por que o shopper vai sair da casa dele, do sofá dele, ali onde ele tem toda a comodidade hoje pela palma da mão, né? Com o celular, ele tem a opção de comprar digitalmente. O que vai fazer realmente ele se interessar em ir para uma loja física? Eu acho que aí entra esses diferenciais, né? É um consultor, é o atendimento, a humanização, é ter, de repente, algum contexto de experiência de entretenimento dentro daquela loja. Perfeito. E a gente já vê muitas marcas conseguindo fazer isso muito bem. Então, eu acho que é um desafio que a gente precisa estar conectado também. E quando você fala de serviço, tem um outro ponto interessante também que me ocorreu enquanto você falava, né? Produto a gente consegue comparar muito bem um com o outro, questão de preço. Até quando eu vou, de repente, eu vou ver o mesmo produto e comparo canais. Eu vou ver aqui na farmácia o desodorante X, quando eu vou no supermercado, o mesmo desodorante está um outro preço. Mas serviço não, né? Serviço, a confiança é muito importante e é até mais difícil você... Talvez até trabalhar com essa parte de precificação, que isso também está ligado ali no todo o contexto de percepção da marca, da qualidade, da confiança. Mas eu acho que o desafio, não sei, mas me parece ser até maior em serviços, porque você tem que conseguir tangibilizar essa experiência, essa oferta de uma maneira que consiga gerar esse engajamento, essa confiança, né? É exatamente isso, Alice. Então, de novo, por isso que a presença desse consultor para poder demonstrar os diferenciais, porque também, sim, existem diferenciais também, Sim, né? sim. De qualidade, inclusive, né? Então, esse é imprescindível para poder fazer essa venda consultiva, tá? Um ponto que é muito importante é que serviços, o meu grande objetivo é gerar a fidelidade desse cliente, né? De novo, né? Ele tem essa possibilidade de resolver toda a vida dele lá do sofá. A fidelidade significa que esse cara está retornando para minha loja, né? Se ele tem uma má experiência inicial nessa primeira visita que ele faz, acabou para mim, né? Então, muito mais em serviço do que em produto, que é uma compra mais sensorial, né? O cara pega, cheira, olha, aperta, né? Serviço não, porque você não consegue
né, usar o seu sentido, Sim. né, no ato da compra, né? Então, e muitas vezes, a grande maioria das vezes, o varejo de serviço é one shot. Você tem uma bala para você pegar esse cara. Se existe uma má experiência, um mau atendimento, a falta de um produto que ele vai pegar, por exemplo, um produto complementar, no caso de telecom, um aparelho, esse cara não volta mais. Uhum. Entenda isso. Esse cara não sai do sofá mais. Ou ele vai buscar concorrência. Sim. Né? Então, nós entendemos que a predisposição também em serviço dessa presença física, ela é mais difícil, vamos Sim. dizer assim, por conta, de novo, que o anseio é diferente, né? O cara consegue resolver os seus problemas de casa mesmo, ele não vai buscar alguma coisa, né? Ele vai contratar algum serviço. Isso do sofá para ele é super tranquilo ele fazer isso, né? Sim, e acho que é legal a gente também falar de alguns pontos em comum quando a gente fala de trade, até voltando um pouquinho para a questão do papel e das Perfeito. responsabilidades, né? Eu enxergo que o papel do trade é realmente garantir vantagem competitiva por meio dos canais. Então, quando eu trabalho para uma determinada marca, como trade, eu tenho que fazer com que essa marca seja percebida como diferente, como mais atraente, em detrimento dos meus concorrentes. E aí, em serviço, é interessante também a gente pensar que a gente consegue tangibilizar muito através dos materiais de PDV. Como você bem colocou, da própria equipe. Então, eu imagino que a alavanca de treinamento seja muito importante, né? Para esse consultor ter a abordagem correta, conseguir capturar ali realmente o shopper no momento certo, entendendo, tendo uma percepção também de pessoas, né? Lendo um pouco além das palavras o shopper nessa interação. Então, eu imagino que treinamento seja uma alavanca muito importante e material. Aí queria ouvir, né? Como que é hoje nesse segmento? Quais alavancas que vocês exploram bastante pensando em trade marketing aí no setor? Especificamente nesse setor de telecomunicação, que é extremamente digitalizado, nós trabalhamos muito com telas dinâmicas, né? Então, toda a comunicação, ela é feita através aí de monitores, né? Onde você expõe as ofertas, expõe aí as ações, né? A gente tem muita oferta com fabricantes de celulares, por exemplo, né? Então, e isso semanalmente é randomizado, né? Então, nós temos muito essa questão dessa comunicação e nós também trabalhamos o espaço físico da loja, né? Então, ou seja, temos os espaços quentes também, né? Que todo aquele conceito de trade, de varejo, de bem de consumo existe também em serviço, né? Os produtos que têm uma procura maior, mais afastado, para que o nosso consumidor hoje ele possa andar mais pela loja. Nós temos hoje espaços de experiência, como a casa conectada, né, que basicamente é onde o cliente ele tem condição de fazer experimentações de produtos que ele pode comprar junto com o plano, por exemplo, nessa minha realidade, entendeu? Então, a experiência é justamente isso, é o cara poder vivenciar, né, o que ele está adquirindo antes dele poder adquirir, né? Então, isso também é uma diferença muito grande do ponto de venda. E a questão do treinamento, Alice, isso é sine qua non, tá? A questão do nosso consultor de vendas estar afiado, estar muito ligado nessa parte de argumentação, principalmente, porque é tudo muito próximo, os benefícios são muito próximos, os preços são muito próximos, entendeu? Então, a parte da argumentação, de entender a expectativa, o anseio, a necessidade do consumidor é determinante para ele poder efetuar a compra. Então, ele precisa realmente entender no primeiro momento o que o consumidor foi fazer lá. Perfeito. E a partir disso, ele vai seguir na trilha, né, da jornada de vendas até conseguir efetuar a venda final, né? Então, acho que é tudo assim muito bem desenhado para que ele tenha clara ciência do que ele precisa fazer para poder realmente atender a expectativa que esse cliente tem. Muito bom, né? Então é isso. Acho que no final são alavancas fundamentais que você trouxe, né? Ter uma equipe bem capacitada, bem treinada para fazer essa abordagem correta, ter esse impacto visual no ponto de venda, seja por meio de materiais de merchandising físicos, né? Sim. Ou por meio das telas, como você trouxe. Mas no final é entregar esse valor, essa experiência. É isso. Bem, aí eu queria aproveitar aqui a gente falar de mais um desafio muito importante que eu acredito que todo mundo que lidera uma área de trade vive,
que é como estruturar escopos, responsabilidades, equipes em trade, nesse contexto que a gente conversou lá no início do nosso papo, né? Quando a empresa não tem muita clareza de papel e responsabilidades, como fazer isso? Então, não sei se você tem aí também vivências e experiências para compartilhar. Ótima pergunta, Alice. Tem uma vivência muito interessante, né, dentro dessas minhas mudanças de segmento. Eu assumi em 2012 o trade marketing nacionalmente de uma empresa de iluminação, setor de material de construção. Setor de material de construção, Alice, ele tem algumas particularidades, e uma delas é que ele, em relação a alimentos, principalmente, né, bens de consumo, falta muita informação. Uhum. Falta muita informação. Então, eu tenho um momento muito legal nessa empresa específica, que era uma empresa que estava se profissionalizando, ela tinha uma gestão familiar também, né? Então ela contratou profissionais do mercado para poder redesenhar, fazer a estruturação, né, dos setores específicos. E um grande ponto que era defasado nessa empresa era justamente a parte de informação de mercado. Então, quando você não tem informação, você vira um mero executor. Sim. E o pior, um executor no escuro. Se você não sabe como é que funciona, quem vende mais, qual que é o espaço quente, o espaço frio, você está trabalhando às cegas, Sim. né? Então, nós fizemos aqui toda uma parte de uma reestruturação, pegando o gancho da sua pergunta, mas muito mais focado numa base de captação de informações de mercado. Nós criamos a nossa inteligência dentro da empresa, onde os nossos promotores de campo, eles tinham um momento do dia onde eles faziam captação aí das informações lá de estoque, informações de frentes de pontos de vendas, de pontos extras, né, de exposições diferenciadas de ações da concorrência, e a gente começou a estruturar isso. Então, pessoas que eram braço começaram a virar cabeça junto, né? Que legal. É muito legal isso. E chegou num ponto, Alice, que quando nós íamos fazer reunião nas matrizes, né, dos principais clientes, né, de material de construção, nós levávamos a informação para ele de como é que estavam os setores, né, da loja. Então isso é muito legal, porque o trade te proporciona muitas frentes, né? Então o que era antigamente especificamente focado apenas na execução, hoje o trade ele tem uma parte muito forte na estratégia, na informação, né? Sim. Numa parte administrativa também, né? Com trato de fornecedores que você trabalha, com fornecedores de expositores, etc. Que também já tive muita vivência com isso. Creio que você também, Sim. algumas, né? Então o trade hoje ele tem uma necessidade de uma estruturação mais ampla. Obviamente, isso depende muito daquele ponto do desafio inicial que nós falamos, que é o papel que a empresa dá ao trade, tá? Mas também eu gostaria de complementar isso dizendo assim, que não é somente a empresa que tem que abrir os olhos para a importância do setor, mas se o trade tem que se fazer mostrar. Perfeito. Né? Perfeito. E o que é importante para isso, Alice? Você não pode solicitar essa presença se você não tem, se você não conhece o seu público, se você não conhece o ponto de venda, se você não conhece a sua concorrência, né? Porque você precisa de ter, isso é o mínimo higiênico, né? Você precisa ter atribuições, informações para você poder ter esse papel, né? Quem tem a informação influencia. Verdade. Certo? Perfeito. Então, de novo, o trade ele tem que conquistar esse papel, né? E aí toda a cadeia vem junto. Uau! Olha, eu concordo em gênero, número e grau. Como você falou, né? Às vezes a empresa não dá o papel do trade devido, correto, o real papel que a área deve ter, mas é muito importante que o trade
ele construa esse papel. Uhum. Então, é fundamental até que, pelo menos, quem lidera ali a equipe tenha clareza do que é o trade, Perfeito. como você falou, né? O Isso. trade é uma área estratégica, precisa ter essa frente de execução, com uma boa equipe ali capaz de executar, uma equipe administrativa também para fazer essas relações internas com os fornecedores e tudo. E tem que ter muito esse olhar estratégico permeando, eu acredito que tudo, inclusive a execução. Uhum. A execução também precisa de estratégia, Com né? certeza. Não dá pra você ir lá e falar, não, vou fazer. O promotor conseguiu uma oportunidade de uma ilha. Tá bom, mas essa ilha, ela tá no ponto quente? Uhum. Ela tá com o produto correto? Ela tá com um planograma estratégico, Perfeito. né? Ela, de fato, tá capturando a atenção do shopper. Então, a estratégia, ela permeia, eu vejo que todo o contexto de trade marketing, né? E aí, a importância da gente, como trade, ter essa consciência de como informação é algo importante para a gente conquistar essa confiança. Então, não dá para falar, né? Não, vamos fazer desse jeito que eu acho. Não. Os dados mostram, né? Então, a gente tem aqui essa informação. E é um outro ponto fundamental que você trouxe. Não precisa ter dinheiro necessariamente. A gente consegue construir. Eu também, na minha vivência, já vivi muitos desafios. Aliás, acho que na maior parte das empresas, esse desafio de não ter grana e não ter dado. E, ao mesmo tempo, ter que construir essa confiança das minhas áreas principais de interface, marketing e vendas, Perfeito. da liderança e de outras áreas ali que se relacionavam também com o setor. Perfeito. E com o varejista. Uhum. E eu percebo que eu sempre tive esse olhar muito pros varejistas, pros parceiros e pro shopper. Eu tive muito esse olhar externo. E como a gente ganha dados, informações, insights nessas interações. E quando a gente estrutura isso, como estruturar esses dados garante essa geração de valor internamente pro shopper, né? E pro varejista, principalmente. Então, eu concordo plenamente com você. A importância dessa visão analítica de trade. Ter esse equilíbrio, né? Do analítico, do campo, da realidade vivencial, tá em loja, trocando muito com as equipes que estão ali no dia a dia da operação. Perfeito. Vendas, promotor. Isso faz toda a diferença, realmente. E eu já tive bons cases, acredito que você também, né? Sim, com certeza, Alice. Isso para mim é primordial, tá? A questão da informação, né? Se você não tem informação, você tem que construir a tua informação. Concordo. O que não dá é para você realmente navegar, jogar no escuro, né? Porque isso efetivamente acaba com a tua eficiência, né? Você tem uma quantidade de retrabalho muito grande e efetivamente você não vê o resultado, né? Sim. Então o trade começa a entrar naquele ponto que ele vira realmente um custo para a empresa e não um investimento como deve ser feito, né? Exatamente. Até vou aproveitar aqui e dar uma dica. Talvez as pessoas estejam ouvindo esse papo falando, tá bom, mas como eu faço isso, né? Minha empresa não investe em dado, em informação. Então, eu vou até compartilhar, assim, uma vivência que eu já tive. Perfeito. Gente, eu já assumi uma posição de head de trade marketing numa empresa familiar que teve muitos desafios nesse sentido de não ter dado, não ter informação e não ter verba para fazer as coisas no dia a dia. Então, a minha dica construam esses dados, como o Alcir bem colocou. Tem muita informação gratuita, vocês podem acessar na internet, né? Procurar revistas do setor varejista que trazem muitos dados legais, sites específicos, e construam esses dados, essas informações com esse olhar analítico. Escolham, de repente, alguns varejistas que vocês podem fazer cases, varejistas parceiros. Eu fiz dessa forma. Então, eu capturei, assim, 3 varejistas, um de cada canal, que eram muito parceiros, e fui desenvolvendo o trabalho sem verba mesmo, mas mostrando o valor a partir de dados, informações, como aquilo poderia enriquecer o resultado daquele varejista, convertendo aquelas iniciativas em grana, né? Como isso poderia gerar sellout. E, de fato, foram cases muito bem sucedidos. Então, tentem construir esses pilotos, esses cases que eu acredito que podem trazer essa confiança, né, Alcir? E vender isso internamente, mostrando o resultado, como isso traz... como o trade é uma área que faz a diferença quando ela é bem executada. E isso, Alice, é o que torna o trade imprescindível no momento de se desenhar uma estratégia da empresa. A partir do momento que o trade vira cabeça, o jogo muda. Totalmente. O jogo muda, tá? E complementando o que você falou, se a empresa, por exemplo, tiver uma equipe de promotores na rua, você não precisa de ter aí uma plataforma, um aplicativo para isso. Você pode usar um Forms para poder capturar informações do ponto de venda. Tira aí 20 minutos
né, do seu promotor, para ele poder captar informações do mercado, né, sobre concorrência, sobre preço, né, o que está acontecendo, tirando foto. Isso enriquece muito. Quando Com você certeza. monta uma base disso e começa a ver a evolução, você começa a entender a movimentação do mercado, Perfeito. entendeu? E aí o jogo muda de novo. Muda muito. Eu já vi esse jogo mudar É em algumas isso. experiências minhas que esse trade ainda não estava bem estruturado. E o que é interessante é que, às vezes, você entra numa empresa que já tem trade há 10 anos, Uhum. 15 anos, e aí você fala, tem, mas não tem, né? É um Pois é. trade, mas que ainda não está com todo o seu potencial. E usar realmente, como você falou, a equipe do ponto de venda, a equipe de promotores que está ali para trazer esses dados. Agora, claro, isso eu acredito que tem que ser feito, acredito que é a sua visão também, com muita assertividade, e não só usar o promotor para dar informação sem saber como usar, né? Mas de uma maneira muito estruturada, cirúrgica, assertiva, e transformar aquelas informações em dados, resultados, em mais negócios, e até tentar mostrar o valor que isso pode ter pro dia a dia do promotor. Perfeito, exatamente isso. Ele precisa entender os porquês. Sim, né? muito Porque importante. ele precisa entender o porquê que ele está fazendo isso, né? Uhum. Então, também, para ele, quando ele começa a ver o resultado e entender a participação dele nas mudanças, o engajamento que vem junto disso é impressionante, entendeu, Alice? Então, eles se sentem muito parte de toda essa transformação, isso gera valor para o trabalho deles também. Verdade. Entendeu? Então é muito legal. A cadeia toda junto, trabalhando junto. Isso é. Quando você consegue fazer esse alinhamento de planetas, é uma vitória, assim, absurda. É verdade. Compartilho da mesma visão e já tive também a oportunidade de experimentar isso. Muito bacana. Bom, e caminhando aqui para o final do nosso papo, infelizmente, Alci, dá uma dica para quem está começando na área, quem quer começar, ou até mesmo quem já está na área, mas talvez esteja se sentindo um pouco perdido, enfrentando vários desafios. O que você pode dar de dica e orientação aí para quem está assistindo a gente? Alice, primeiramente, conheça o ponto de venda. Eu não tenho melhor início para poder começar aqui essa pauta de conselhos que não seja esse. Conheça o ponto de venda, conheça o teu cliente, o varejista, o shopper, conheça a tua concorrência. Sim. Sabe? Então, assim, isso é fundamental. E isso é fundamental para todas as posições do trade marketing. Da diretoria até o promotor do ponto de venda. O trade não se ganha atrás de uma mesa. Não. Se você não tem esse conhecimento, se você não tem o relacionamento, não tem jeito. Então, a primeira dica é conheça o ponto de venda. Vamos ter que gastar a sola de sapato. A segunda dica é domine as informações. Então, para quem está começando ou para quem já está, Excel é a ferramenta, todo mundo tem que trabalhar no Excel, todo mundo tem que conhecer o BI de informações da empresa ou a plataforma que as pessoas, né, que as empresas usam para gerar as informações, né, mesmo que sejam informações internas. De novo, quem tem dado influencia, né? Então, domine as informações. E uma terceira dica, que é dentro desse espectro do trade ser um setor que faz tantas interfaces numa empresa, seja interna com marketing, com comercial, com área de planning financeira, ou externo com varejista, com fornecedor, treine a habilidade de negociação, de influência. Sim. Entendeu? Porque isso ganha jogo também. Muitas vezes, uma conversa de corredor no mercado é muito mais efetiva do que uma reunião numa matriz de um mercado específico. Verdade. Entendeu? E muitas vezes você ganha internamente o jogo, cresce a tua participação quando você consegue influenciar os teus stakeholders aí com você. Eles precisam acreditar em você, acreditar no seu propósito, acreditar, né, no teu objetivo, e obviamente que isso você vai construir tendo todo esse aparato dessas informações. Mas atue nessa habilidade, porque é importante você saber se comunicar,
com diferentes públicos, porque aqui Sim. você vai ter né, atuação com diferentes públicos, né? Saber negociar, saber criar um storytelling, que isso é importante. Então, para mim, são essas 3 dicas. Excelente. Comunicação, né? Muito voltada para a influência, a questão de domínio das ferramentas e o ponto de venda. Maravilhoso. Olha, gente, então já anota essas dicas e eu compartilho da sua visão, viu, Alci? E vou dar mais uma dica aí também. Se você quiser se capacitar, vale a pena também investir em cursos. E aqui na Inovação a gente tem algumas opções, mentorias e cursos para você se preparar com muito mais qualificação aí para atuar em trade marketing. Então, Alci, bom, só posso te agradecer. Foi muito bom estar com você aqui, conversando, aprendendo mais. Você foi o meu primeiro mestre em trade marketing. Fico muito feliz de continuar aprendendo aqui com você e tenho certeza que quem teve a oportunidade de nos assistir, sem dúvida aprendeu bastante também. Então, muito obrigado pelos insights. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com você de novo, de poder falar um pouquinho sobre a minha experiência, aqui sobre o meu ponto de vista, né? E para mim foi um prazer estar com todos vocês aqui. Obrigado. Muito bom. Bom, gente, então ficamos por aqui. Agradeço muito a sua audiência. Espero que essa conversa tenha gerado bons insights para você aplicar aí no seu dia a dia em trade marketing. E se não se inscreveu, se inscreve para você continuar ligado em todos esses papos de qualidade que ainda vamos ter aqui no podcast. Obrigada, gente. Tchau, tchau.